Alô, Açailândia. E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor João Vitor Aguiar está on novamente. Então, vamos aqui para mais uma aula de ciências do sexto ano. Então, lembra lá da nossa aula anterior, onde a gente falou, né, da estrutura da Terra e falou também da parte externa. Então, em especial, vamos focar aqui a litosfera, né? Lembrando aí que a litosfera, ela é essa partezinha aqui, certo? Está marcado aqui. E a parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade, formado pelas rochas e pelo solo. Então vou marcar aqui esse nome rocha, né? Lembrando que a litosfera ela faz parte na estrutura da Terra, do manto e da crosta da Terra. Então a gente vai estudar em especial, dentro aí da litosfera, as rochas, ok? Então aqui a gente tem os tipos de rochas, né? As rochas magmáticas ou ígneas, né? Sedimentares ou metamórficas, né? São os três tipos principais de rochas. Então, ó, vamos ver logo do que essas rochas são formadas. As rochas são formadas por minerais. Que são os minerais? Né? Substâncias químicas sólidas encontradas na natureza. Então, é disso que as rochas são formadas. E a gente tem aqui um exemplo bem bacana, que é o granito, certo? Então, aqui a gente tem a foto do granito. Ó. Se você perceber, ele tem essa coloração, né? Aqui, ó, tem vários tons de cores diferentes. Mas por que ele tem toda essa coloração? Ó, aqui está falando, ó. O granito é formado principalmente por três tipos de mineral: o quartzo, né, que é os grãos brancos, o feldespato, que é os grãos cinzentos, e a mica, que é os grãos pretos. Vamos ver aqui melhor, né? É como se essa parte aqui, que são os grãos brancos, ó, que os grãos brancos, eles são os quartos, né? E essa parte aqui, onde são os grãos cinzentos, aqui, ó, ele é o feldespato, né? E essa parte aqui, onde são os grãos pretos, é a mica, né? Então, o granito, ela é um tipo de rocha muito interessante, né? Porque ela é formada por três tipos de minerais aí, então, ok? Então, eu vou falar um pouco sobre esses minerais. O quartzo, por exemplo, é utilizado na fabricação de vidro. Nesse processo, a areia é formada principalmente por quartzo e misturada com outros minerais e aquecidas em fornos de alta temperatura até derreter. Depois de derretida, a massa é moldada, né? Então aqui, ó, nessa foto, vê esse rapaz fazendo esse processo, certo? Ele aquece, né, esse quartzo em alta temperatura misturado com outros minerais, é claro. E depois de derretido, ele vai moldar o formato que ele quer, né? Se ele vai fazer um copo, se ele vai fazer uma jarra ou qualquer outra coisa. É bem legal isso aí. A mica é um bom isolante de calor e de eletricidade. Por isso é utilizado na resistência, que essa resistência é um componente, né, interno que ele esquenta com a eletricidade, né? Então, todos os equipamentos que esquentam com a eletricidade, eles têm uma resistência, né? Eles utilizam uma resistência e um material muito bom para ser utilizado é essa mica, porque ele é um bom isolante de calor, certo? Então, o exemplo é o ferro elétrico, né, de passar roupas, e a gente tem vários outros exemplos, aquela chapinha de cabelo, certo? Então, tem uma resistência lá também. Então, aqui, ó, de onde é usada a mica também, aqui é uma fita, como se fosse uma fita emborrachada, né, uma fita isolante, para cabos, né, e o material principal dela aqui é a mica. E o feldspato é utilizado na produção de cerâmica e porcelana e na indústria de vidro. Além disso, entra na produção de esmaltes, olha aí as meninas que gostam do esmalte, azulejos e até de papel. Então aqui ó, os azulejos aí, ó, que legal esses azulejos. Pois é, feldspato ele tá aí. Olha aí os esmaltes. Então é utilizado também o feldspato aí, certo? Então você já dá para perceber que as rochas elas estão no nosso cotidiano, né? E ela é aplicada em vários lugares, né? Em vários setores da nossa vida. E aqui a gente vai falar sobre os três principais tipos de rochas, começando pelas rochas magmáticas. Então, as rochas magmáticas ou ígneas
podem se formar quando a lava esfria e fica sólida, assim como podem se originar dentro da crosta a partir do magma. Então, quando o vulcão, né, ele começa a sofrer uma alta pressão aqui, nesse centrozinho dele, certo? E ele entra em erupção. Toda essa lava que sai, lembra que quando a gente estudou lá na estrutura da Terra, isso aqui é como se fosse as rochas naquele estado pastoso, né, lá na crosta da Terra. Então, quando isso daqui sai e ele esfria, eles vão formar rochas. E essas rochas, elas são chamadas de rochas magmáticas. E essas rochas, elas são divididas em dois tipos: as vulcânicas e as plutônicas. Vamos aqui falar das vulcânicas. Um exemplo, ela é o basalto, certo? Ó, muito utilizado aí no calçamento de algumas ruas, né? Tem essa corzinha bem mais escura, né? São rochas que são formadas, digamos assim, de um esfriamento mais rápido, né? Como assim, professor? Vamos supor que o vulcão aqui entrou em erupção, né? E vamos supor que aqui ao redor dele é como se tivesse um rio aqui, certo? E aí essa lava ela veio descendo, 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 e aí quando encostou aqui na água, né, a tendência é que ela comece a esfriar de forma mais rápida. E aí então, ó, vai formar aqui um tipo de rocha, né, que pode ser, por exemplo, o basalto, né, são um tipo de rocha vulcânica. E um outro tipo de rocha magmática muito conhecida aí, ó, é a pedra pómez, né? Essa pedrazinha aqui, ela é a rocha mais leve que a gente tem, né? Se você perceber, ó, ela é como se ela tivesse cheio de furinhos, certo? Porque durante o seu processo de formação, ela é formada aquela alta pressão do vulcão entrando em erupção e os gases que saem do vulcão, né? Todo esse processo vai formando esse tipo de rocha aqui. Por isso que é como se ela tivesse cheio de furinhos. É a famosa pedra pómez, né? Que vende aí nas farmácias. Ó. Tem essa daqui, você já deve ter visto aí sua mãe passando ela na sola do pé, para dar aquela lixada no pé. Né? Eu, pelo menos, quando era criança, né, eu cheguei a ver minha mãe usando essa pedra aqui. E as plutônicas? Então, ó, as plutônicas, elas vão ser formadas de formas, digamos assim, mais lenta, né? O vulcão ele vai entrar em erupção, vai escorrer, algumas partes ainda vão ficar por aqui, né? Então, esse processo aí, ó, eles vão formar essas rochas aí, bem mais, seus minerais estão bem mais agrupados, certo? Porque elas foram formadas de forma mais lentamente, né? E aí um exemplo, aquele que a gente citou no início, é o granito. Ele é uma rocha magmática, né, dividida aí na segunda parte, que é as plutônicas, ok? Vamos falar das rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em camadas e se unem. Como assim, professor? Esse desenho aqui vai fazer a gente entender melhor como que são formadas essas rochas sedimentares. Ó, como aqui no início já fala, são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em camadas e se unem. Então, o que acontece aqui? Nessa primeira parte, ó, chuva, vento e outros agentes de intemperismo, né, como se fosse um mau tempo, intemperismo, desgastam as rochas e carregam fragmentos. Então, essas rochas aqui, elas vão começar a se desgastar devido à chuva, certo? Devido ao vento, devido ao mau tempo. E aí, algumas partezinhas, alguns grãos, eles vão começar a descer. E esses fragmentos, só que eles vão descendo, vários fragmentos, certo? Eles se depositam em mares e depressões de terremotos. Né? Quando dá um terremoto, eles vão formar essas depressões aqui, essas partes mais, digamos assim, menos planas. Então, eles costumam ficar depositados aí. E aí, o que acontece depois? Você já vê lá mais embaixo, ó, uma partezinha mais escura, ó, o peso das camadas de cima comprime as de baixo. Então, esse peso aqui de cima vai comprimir a parte de baixo. E a água transforma os minerais.
dando origem assim, às rochas sedimentares. Então é assim que surgem as rochas sedimentares, né? Ganha esse nome, né? Porque tem a ver também com os sedimentos, né? Os grãozinhos. Ó. Então, elas são formadas por grãos de outras rochas, certo? O que é que acontece? Vem a chuva, o mau tempo ou o vento, carrega esses fragmentos, certo? Esses fragmentos eles costumam ficar aqui, ó, depositados nessas partezinhas aqui da água, no fundo da água. E aí, quanto mais você vai tendo sedimentos, mais eles vão comprimindo a parte de baixo, né? Aí o que acontece? O peso dessas camadas vai comprimir e a água ela vai transformar os minerais, dando origem às rochas sedimentares, né? Então é aqui que a gente costuma encontrar muitos fósseis nas rochas sedimentares. Por exemplo, vem aqui um peixinho. Aqui está o peixinho. Esse peixe ele morre aqui. Então ele morreu, caiu aqui nessa depressão, aqui nesse buraco. E aí os sedimentos de outras rochas vão começar a ficar por cima dele, né? Até cobrir ele. E aí depois, ó, os sedimentos que vêm aqui na parte de cima vai empurrando ele até ele ficar na parte de baixo. E aí ele vai ficar, digamos assim, de uma certa forma, seu esqueleto vai ficar conservado. E aí vai dar origem a um fóssil, né? Então, os fósseis são encontrados aí nas rochas sedimentares. Certo? Isso é um assunto para uma outra aula, ok? Aqui a gente tem um exemplo, né, uma fotozinha de uma rocha sedimentar. Se você observar, ó, ela é como se ela tivesse várias camadas, né? Porque isso é um processo de formação delas, que a gente viu aqui anteriormente. Então ela tem essa estruturazinha, como se fosse vários cortes aqui em formato de camadas. Um outro exemplo aqui de rochas sedimentares é a pedra portuguesa, que é usada aí para fazer os calçamentos, certo? Fazer os calçamentozinhos aqui desse tipo que você está vendo aí na foto. Bem legal, né? E as rochas metamórficas? Rocha metamórfica, aquela que se origina da transformação ou metamorfose de outras rochas. Então, ela se origina da transformação ou metamorfose de outra rocha. Então, sempre que acontece aqui uma alta pressão, certo? Uma alta temperatura, lá onde tem essas outras rochas, né, digamos assim, é que vão surgir essas rochas metamórficas, né? Então tem outras rochas lá de outro tipo, elas sofrem uma grande pressão, uma alta temperatura, e aí elas vão dar origem a essas rochas conhecidas como metamórficas. Vamos ver um pouquinho melhor aqui. As rochas metamórficas se originam, né, rochas metamórficas se originam de uma transformação de rochas magmáticas ou sedimentares, né? Então, várias rochas magmáticas ou sedimentares, quando sujeitas a uma alta temperatura e uma alta pressão, elas vão dar origem a uma rocha metamórfica. Nesse caso, o que muda é a organização dos minerais. E, às vezes, até os próprios minerais, que se transformam em outros, devido a essa alta temperatura ou alta pressão. Surge, então, uma nova rocha com propriedades diferentes da rocha original. No caso do mármore, a rocha de origem é o calcário, né? Então, o calcário ele vai originar o mármore, né? Então, a partir do calcário é que a gente tem a pedra de mármore, muito utilizada aqui ó, nas mesas, certo? As escadas, né? Mesa não, né? Uma piazinha aqui, né? Mas também a gente tem a mesa de mármore. Então, outro exemplo de rocha metamórficas é o Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Ele é uma formação de gneiss, que é essa pedrazinha aqui, ó. Então, como ele é uma rocha metamórfica, ele veio de origem de outra rocha, certo? E essa outra rocha aqui, essa outra rochazinha aqui é o granito. Se você observar aqui, ó, o aspecto dele com o aspecto do granito, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, o granito, né, essa partezinha aqui, elas estão, digamos assim, mais espalhadas, né, que seria os outros minerais.
E aqui do gneiss parece que eles estão mais espalhados, né? Digamos assim, parece que eles estão derretidos aqui. Certo? Então, esses daí são os tipos de rocha, né, que a gente viu. Então, recapitulando aí, as rochas magmáticas ou ígneas, formado aqui pelo magma que sai da Terra, né, da crosta da Terra. As sedimentares, formadas aí pelo mau tempo, né, a chuva, depositadas lá no fundo, e aí vai dar origem às rochas sedimentares, que se originam de grãos, né, de outras rochas. E as metamórficas, que são de origem também de outras rochas, né, ou magmáticas ou sedimentares, que sofreram uma alta temperatura, uma alta pressão, ou os dois, aí dando origem às rochas metamórficas. Então vamos treinar umas questões aqui, né? Então nesse momento, peço que dê uma paradinha no vídeo, tente fazer a questão sozinho, e aí depois que responder, né, se preciso, dá uma voltada no vídeo, para você pegar algumas informações, e aí depois você continua para ver a resolução. Então eu vou responder aqui, vamos lá. Questão 1. As, né, deixou um espaço. Também conhecidas como rochas magmáticas, então está falando das rochas magmáticas, são formadas pela solidificação, né, ou cristalização de um magma, que é um líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1200 graus Celsius, proveniente do interior da Terra. Podem conter jazidas de vários metais, por exemplo, ouro, platina, cobre, estanho, e trazem à superfície do planeta importantes informações sobre sobre regiões profundas da crosta e do manto terrestre. Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto acima. Então, a lacuna é esse espaçozinho aqui. Então, qual dessas alternativas tem a ver com o que ele falou aqui? Rochas sedimentares? Não, né? Não tem nada a ver com rochas magmáticas. E nem essa formação que ele falou é das rochas sedimentares. Rochas metamórficas? Também não, né? As rochas metamórficas são formadas a partir das rochas magmáticas ou das rochas sedimentares, certo? Mas não é formado a partir de um líquido com alta temperatura, né, que sai, que é o magma, que a gente conhece como lava. Não é assim que eles são formados, é formado com altas pressões, né, ou temperaturas, não com essa lava. Rochas ígneas, então aqui está a resposta, né? Rochas ígneas, como se fosse aí um sinônimo de rochas magmáticas, ok? Então marca aí letra C, que vai completar essa lacuna aqui, ó, rochas ígneas. As outras alternativas, rochas basálticas não, cadeiras de montanhas também não, não é nada a ver aí essas duas. Próxima questão. O processo de transformação das rochas pré-existentes formou as chamadas rochas metamórficas. Ok. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, é correto afirmar que, então, ó, ele quer saber sobre o processo que formou as rochas metamórficas, né, que tem o nome de metamorfização. Então, como que essas rochas metamórficas elas surgem? É isso que ele quer saber. Letra A. Acontece próximo à costa terrestre? Não, né? É oriundo exclusivamente de regiões oceânicas? Não. Só atua em rochas magmáticas? Não. Só pode ocorrer após o processo de sedimentação das rochas? Também não, certo? Ocorre somente em locais de alta pressão, olha só, em rochas metamórficas, alta pressão e temperaturas elevadas. É isso que a gente estava falando agora há pouco. Então, a alternativa correta aí marca aí letra E. Terceira questão. Observe a imagem. Então, aqui está uma imagem, certo? Os fósseis, a imagem de um fóssil, né? A exemplo da imagem acima, costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, né? Os fósseis, eles não se transformam, eles costumam se formar em um tipo de estrutura rochosa. Isso a gente já sabe. Em virtude de suas características de formação, os tipos de rochas que permitem a fossilização são
Então, ó, lembra daquele exemplozinho do peixe, certo? Então, que tipo de rocha era aquela? Era uma rocha metamórfica? Não, né? Era uma rocha sedimentar? Isso, era uma rocha sedimentar. Então, as rochas sedimentares. Ok? As magmáticas não. E as ígneas são a mesma coisa que a rocha magmática. Vamos lá, próxima questão. O intemperismo. Então, o intemperismo é um tipo de agente de transformação de relevo. Ele transforma o solo, ele mexe com o solo, caracterizado por atuar através de processos químicos, físicos e biológicos. Químicos, físicos e biológicos é a chuva, né, o vento, transformando as rochas. Então, esses processos, né, que a gente conhece também como intemperismo, transformam as rochas. O tipo de rocha formada pela ação do intemperismo é... Que tipo de rocha é essa, formada pela ação do intemperismo? Letra A, ígnea, né, ou magmática? Não, né, a gente sabe que isso aqui é formado a partir do magma, daquela lava. Sedimentar, então é isso daqui. Esses processos químicos, físicos e biológicos, eles vão desgastando as rochas, e aí eles vão descendo, né? Você viu lá, vai para o fundo da água, que é empurrado, até formar as rochas sedimentares. Letra C, granítica não. Metamórfica a gente viu que não, precisa ter uma elevada temperatura e pressão. Intrusiva também não. Então, é isso aí, pessoal. E fica aí como atividade para vocês realizar, lá na página 32 e 33, resolver as questões de 4 a 8. Não é só a questão 4 e 8, é 4 a 8, é a 4, a 5, a 6, a 7 e 8. São essas questões aqui, essas 5 questões que vocês vão lá responder lá, certo? Na página 32, na página 33. Então é isso aí, pessoal. Valeu por acompanhar aqui mais uma aula. Até a próxima. Fui.